412 livros publicados, mais de 50 milhões de exemplares vendidos, direitos autorais que, se Chico Xavier tivesse guardado para si, renderiam hoje dezenas de milhões de reais. Chico Xavier poderia ter sido um dos homens mais ricos do Brasil. Poderia ter vivido em uma mansão com motorista particular, viajando pelo mundo, desfrutando de todo o conforto que o dinheiro pode comprar. Mas quando ele morreu, em 2002, aos 92 anos de idade, tudo que ele tinha cabia em uma mala. Roupa simples, uma Bíblia velha e nada mais. Absolutamente nada mais. E isso não foi por acaso. Foi uma escolha consciente, radical que ele fez durante toda a vida. Deixa eu te contar alguns casos que vão te chocar. Um empresário rico, admirador do trabalho de Chico, ofereceu comprar uma casa para ele, uma casa bonita, confortável, para que Chico parasse de viver de aluguel. Sabe o que Chico respondeu? Abro aspas. Se eu aceitar essa casa, amanhã vão querer me dar um carro, depois móveis finos, e aos poucos vou me acostumando com o conforto. E quando perceber, vou estar preocupado em manter essas coisas, não em servir. Fecho aspas. E recusou. Em outra ocasião, admiradores fizeram uma vaquinha, juntaram dinheiro e compraram um carro zero para Chico. Imagine a cena. Pessoas humildes economizando meses para presentear aquele homem que tanto amavam. Chico agradeceu com lágrimas nos olhos, mas disse, abro aspas, meus pés me levam aonde preciso ir, e quando não levam, o ônibus leva, fecho aspas, e pediu com toda gentileza que devolvessem o carro ou doassem para uma instituição de caridade. E tem mais. Todo mês, todo santo mês, durante décadas, chegavam os direitos autorais dos livros. 412 livros. Imagine o volume de dinheiro. Sabe o que Chico fazia? Nem tocava no dinheiro. Ele havia assinado uma procuração transferindo automaticamente 100% para a Federação Espírita Brasileira e para instituições de caridade. Ele nem via a cor do dinheiro. Então surge a pergunta que não quer calar. Por quê? Por que um homem recusaria conscientemente toda forma de riqueza, todo o conforto material? Ele era louco? Era masoquista? Tinha algum transtorno mental? Não. A verdade é muito mais profunda do que isso. E vai muito além do que você imagina. Chico Xavier sabia algo que a maioria de nós ainda não compreendeu. E hoje vamos descobrir juntos essa verdade espiritual que pode transformar completamente sua relação com o dinheiro. Antes de mergulharmos na resposta, precisamos entender quem foi Chico Xavier. Porque, diferente do que muitos pensam, ele não nasceu rico e abriu mão de tudo. Não, ele nasceu pobre, muito pobre. Francisco Cândido Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 1910. Perdeu a mãe aos 5 anos de idade. Foi criado por uma madrinha, que segundo ele mesmo contava, era muito rígida. Começou a trabalhar com 9 anos de idade em uma fábrica de tecidos. Estudou apenas até o primário porque precisava ajudar no sustento da casa. Mais tarde conseguiu emprego como funcionário público no Ministério da Agricultura. Um salário modesto, mas suficiente para suas necessidades básicas. Aos 17 anos, começou a psicografar. Em 1932, publicou seu primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo, Poesias de Poetas Falecidos. E dali em diante não parou mais. 71 anos de mediunidade ininterrupta. 412 livros publicados. Mais de 50 milhões de exemplares vendidos. E aqui está o ponto crucial. Cada livro gerava direitos autorais. E com 412 livros sendo reeditados constantemente durante décadas, isso representa uma fortuna. Uma fortuna que Chico nunca, nem por um segundo, considerou sua. Mas por quê? Aqui precisamos esclarecer algo fundamental. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, não condena a riqueza. Não diz que dinheiro é pecado. Não diz que ter bens materiais é errado. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos superiores sobre a riqueza. E eles deixam claro, o problema não é ter dinheiro. O problema é o apego, o mau uso e a inversão de prioridades. Então, Chico não vivia em pobreza, porque era obrigado. Vivia por escolha. Uma escolha profundamente espiritual, profundamente consciente.
vamos descobrir 3 verdades que Chico Xavier viveu e que podem revolucionar sua vida. A primeira verdade é sobre o que Chico realmente fazia com todo o dinheiro que recebia. Os detalhes vão te surpreender. Casos específicos, verificados, documentados, que mostram até onde ia o desapego dele. A segunda verdade é a razão espiritual profunda por trás dessa escolha radical. E não é o que você está pensando. Não é sacrifício, não é sofrimento, não é martírio. É algo muito mais profundo e muito mais libertador. E a terceira verdade é como você pode aplicar esse ensinamento na sua vida. Mesmo que você não queira viver em pobreza, mesmo que você tenha família para sustentar, mesmo que você precise de conforto mínimo, existe uma forma de viver esse desapego sem abrir mão da responsabilidade. Vamos começar pela primeira verdade. O que exatamente Chico Xavier fazia com todo o dinheiro que recebia? Primeiro, os direitos autorais. 412 livros publicados, alguns com dezenas de edições, alguns best-sellers absolutos, como Nosso Lar, com milhões de exemplares vendidos. Todo mês chegavam os direitos autorais. E Chico assinou uma procuração legal transferindo automaticamente 100% dos valores para a Federação Espírita Brasileira e para instituições de caridade. Ele não tocava no dinheiro, não via extrato, não decidia onde gastar, simplesmente abriu mão de tudo. Mas isso é só o começo. Vamos aos casos específicos que foram documentados por pessoas próximas a ele. Caso número 1, a casa recusada. Chico morava de aluguel em uma casa simples em Uberaba. Um admirador, empresário bem-sucedido, comovido com a situação, ofereceu comprar uma casa para Chico. Uma casa digna, confortável, nada de luxo, mas algo que fosse dele, para que parasse de pagar aluguel. Chico agradeceu profundamente, mas recusou, e explicou o porquê. Abro aspas. Se eu aceitar essa casa, amanhã vão querer me dar um carro. Depois, móveis finos, tapetes, cortinas bonitas, e aos poucos vou me acostumando com o conforto. E quando perceber, vou estar preocupado em manter essas coisas, em protegê-las, em valorizá-las. E isso vai me afastar do que realmente importa, que é servir. Fecho aspas. Veja a lucidez. Ele não disse que a casa era má. Não disse que o empresário estava errado. Ele disse que conhecia a si mesmo. E sabia que o conforto tem um poder sedutor que adormece a vigilância espiritual. Caso número 2. O carro recusado. Um grupo de admiradores, pessoas simples, trabalhadores, fizeram uma vaquinha. Juntaram durante meses e compraram um carro zero para presentear Chico. Imagina a cena. Pessoas que tinham tão pouco economizando centavo por centavo para dar um presente para aquele homem que tanto amavam. Chico, ao receber a notícia, chorou. Chorou de gratidão, de emoção, de amor por aquelas pessoas. Mas pediu com toda delicadeza que devolvessem o carro ou doassem para alguma instituição. E disse com aquele sorriso sereno, abro aspas, meus pés me levam aonde preciso ir. E quando não levam, o ônibus leva. Não preciso de carro. Preciso de vocês orando. Isso sim. Fecho aspas. Caso número 3. Os presentes de aniversário redistribuídos. Todo ano, no aniversário de Chico, pessoas vinham de todo o Brasil trazendo presentes. Roupas, alimentos, objetos, presentes simples, dados com amor. Chico recebia tudo com gratidão imensa, mas no mesmo dia, ele redistribuía. Testemunhas relatam que ao final do dia, Chico ficava apenas com uma camisa nova. O resto, absolutamente todo o resto, ele doava para famílias necessitadas, para asilos, para orfanatos. Pessoas diziam, Chico, pelo menos guarde algumas coisas para você. E ele respondia, abro aspas, eu já tenho demais. Tenho um teto, tenho comida, tenho saúde para trabalhar. Isso é riqueza, o resto é excesso. E excesso eu não preciso, fecho aspas. Caso número 4, o salário de funcionário público. Chico trabalhou por décadas como funcionário público. Um salário modesto, mas suficiente para pagar o aluguel, comprar comida simples e manter suas necessidades básicas. Ele nunca pediu aumento, nunca reclamou do salário, nunca quis mais. Vivia em uma casa alugada, simples, com móveis simples, roupas simples, comida simples, mas vivia em paz, em profunda paz.
Então a pergunta que fica é: por quê? Por que recusar tudo isso? Por que viver de forma tão radical? Havia uma razão espiritual profunda que ele compreendia e que a maioria de nós ainda não compreendeu. Vamos à segunda verdade, a razão espiritual profunda por trás dessa escolha. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nas questões 814 a 816, questiona os espíritos superiores sobre a riqueza e faz uma pergunta direta: qual é a prova mais difícil para o espírito encarnado, a riqueza ou a pobreza? A resposta dos espíritos é profunda. Abro aspas. Ambas são igualmente difíceis. A pobreza testa a resignação e a confiança em Deus. A riqueza testa o desapego e o bom uso dos recursos. Fecho aspas. Você percebe? A riqueza não é condenada, mas é reconhecida como uma prova tão difícil quanto a pobreza, talvez até mais difícil. Por quê? Porque a tendência humana natural é acumular, proteger, valorizar o que é nosso. E quanto mais temos, mais queremos. Quanto mais possuímos, mais medo temos de perder. Na questão 814, Kardec pergunta, abro aspas, que pensar do homem que multiplica suas riquezas e que, longe de empregar esse excesso para o bem de seus semelhantes, só pensa em aumentá-las ainda mais? Fecho aspas. E os espíritos respondem, abro aspas, da prova de egoísmo, Deus lhe pedirá contas severas do uso que fez de sua fortuna. Fecho aspas. E complementam na questão 814A. Abro aspas. A quem Deus confiou a riqueza é para que a faça frutificar em benefício de todos. Aquele que a esconde é como o servo mau que enterrou o talento. Fecho aspas. Chico Xavier compreendia isso profundamente. Ele sabia que a riqueza não é pecado, mas é perigosa. Perigosa não porque Deus pune quem tem dinheiro, mas porque o dinheiro tem o poder de desviar o coração. Emmanuel, o espírito guia de Chico Xavier, ensina em Pão Nosso, capítulo 60, intitulado O Rico. Abro aspas. O rico é apenas o depositário transitório dos bens que administra. Não é dono, é administrador temporário e prestará contas rigorosas do uso que fez desses recursos. Fecho aspas. E aqui está a chave. Chico viveu exatamente isso. Ele recebia os recursos dos livros, mas nunca se considerou dono. Considerava-se apenas um canal. As mensagens vinham dos espíritos, não dele. Seria desonesto, na visão dele, lucrar com algo que não produziu. Há uma frase documentada de Chico que resume isso perfeitamente. Abro aspas. Se eu guardasse o dinheiro dos livros, estaria me apropriando de algo que não me pertence. As mensagens vieram dos espíritos, não de mim. Seria desonesto lucrar com isso. Fecho aspas. Mas havia algo mais profundo ainda. Chico tinha medo da riqueza. Sim, medo. Não um medo irracional, mas um medo consciente e lúcido. Outra frase documentada dele diz, abro aspas, não tenho medo da pobreza. Tenho medo da riqueza, porque ela pode me afastar de Deus. Fecho aspas. Ele sabia, por experiência espiritual e por observação da vida humana, que o conforto material adormece a vigilância espiritual, que o dinheiro tem o poder de fazer a pessoa se sentir autossuficiente, independente de Deus, preocupada em proteger e multiplicar bens em vez de servir e amar. E então, Chico fez uma escolha radical de coerência. Ele passava a vida ensinando o desapego. Como poderia pregar isso e viver em mansão? Como poderia falar sobre renúncia ao supérfluo e andar de carro importado? Há um relato de que ele disse, abro aspas, não posso ensinar desapego sentado em poltrona de couro fino. Fecho aspas. Ele escolheu viver o que pregava. Não por obrigação, não por martírio, mas por coerência, por honestidade, por amor à verdade. E há ainda um ensinamento profundo que vem de nosso lar, a obra psicografada por Chico através do espírito André Luiz. Nesse livro, André Luiz descreve a colônia espiritual Nosso Lar e seu sistema econômico. Lá não existe dinheiro como conhecemos aqui. A moeda é chamada de hora bônus. E como se ganha hora bônus? Trabalhando com amor, servindo com dedicação, ajudando com sinceridade.
Você recebe conforme trabalha e ama, não conforme acumula. E o mais interessante, não se pode acumular além do necessário. O excesso retorna automaticamente ao bem comum. É um sistema que impede o apego e a acumulação egoísta. Chico compreendeu que esse é o sistema da verdadeira economia espiritual. E tentou viver isso aqui na Terra. Recebia o necessário através do salário. O excesso, tudo que vinha dos livros, retornava imediatamente ao bem comum através das doações. Ele estava vivendo, na medida do possível, a economia de nosso lar aqui na Terra. E aqui chegamos à revelação chocante que muda tudo. Chico não vivia em pobreza por obrigação, vivia em liberdade por escolha. Porque compreendeu que o desapego não é sofrimento, é libertação. Não é perda, é ganho. Não é renúncia dolorosa, é escolha consciente da verdadeira riqueza. E isso nos leva à terceira verdade. Qual era o verdadeiro tesouro que Chico acumulou? Emmanuel, Em Caminho, Verdade e Vida, capítulo 180, intitulado Riqueza, nos ensina. Abro aspas. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Fecho aspas. Essa é uma citação direta do Evangelho, e Emmanuel a comenta profundamente. Quais são esses tesouros no céu? Amor doado, caridade praticada, conhecimento compartilhado, paciência exercitada, perdão concedido, consolo oferecido. Essas são as únicas riquezas que atravessam a morte. Essas são as únicas posses que realmente nos pertencem. Chico Xavier não acumulou dinheiro, mas acumulou amor. Milhões de pessoas consoladas através de suas mensagens. Milhares de famílias ajudadas com as doações que ele direcionava. Incontáveis corações tocados pelo exemplo de humildade e serviço. Quando Chico desencarnou, em 2002, mais de 30 mil pessoas foram ao velório. 30 mil. Pessoas de todo o Brasil, de todas as classes sociais, unidos pela gratidão. Ele não deixou herança material, mas deixou um legado espiritual que perdura até hoje, mais de 20 anos após sua partida. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, questão 534, pergunta sobre a verdadeira propriedade. E os espíritos respondem, abro aspas, a única propriedade real do homem é aquela que pode levar consigo ao deixar a terra. Tudo que acumula aqui e não pode carregar é propriedade temporária, ilusória. Fecho aspas. Chico compreendeu isso profundamente. Ele investiu toda a riqueza potencial que poderia ter acumulado, mas não investiu em ações, imóveis ou ouro. Investiu em pessoas, investiu em amor, investiu em serviço. Alimentou famintos com as doações, consolou aflitos com as mensagens, esclareceu ignorantes com os livros. E esse investimento rendeu juros eternos. Emmanuel, em Vinha de Luz, capítulo 89, intitulado Tesouro no Céu, ensina, abro aspas, o que você acumula na terra, a ferrugem consome, os ladrões roubam, a morte te arranca. Mas o que você acumula no céu, através do amor e do serviço, ninguém pode tirar, nada pode destruir, e a morte não interrompe. Fecho aspas. E é uma reflexão profunda que precisamos fazer. No leito de morte, ninguém se arrepende de ter doado, mas muitos se arrependem de ter acumulado e não compartilhado. Ninguém em seus últimos momentos diz, eu deveria ter comprado mais uma casa, mais um carro, mais uma joia. Mas muitos dizem, eu deveria ter amado mais, ajudado mais, compartilhado mais. Chico sabia disso e viveu de acordo. Ele priorizou o que realmente importa e morreu em paz com a consciência tranquila de quem viveu coerentemente. Mas agora vem a pergunta prática. Como aplicar esse ensinamento na sua vida? Você precisa viver em pobreza como Chico para evoluir espiritualmente? Não, absolutamente não. É importante desmistificar isso. Chico não está dizendo que você precisa viver em pobreza. Ele não está dizendo que ter dinheiro é pecado. Allan Kardec deixa claro que a riqueza não é condenada pela doutrina espírita. O que Chico está ensinando é desapego e bom uso, e isso pode ser vivido em qualquer condição financeira.
Vou te dar 3 passos práticos inspirados no exemplo de Chico que você pode aplicar na sua realidade, seja ela qual for. Passo número 1. Avalie sua relação com o dinheiro. Pergunte-se honestamente: eu tenho dinheiro ou o dinheiro me tem? Consigo dormir tranquilo ou vivo preocupado com patrimônio? Meu dinheiro me serve ou me escraviza? Se eu perdesse tudo amanhã, perderia minha paz? Essas perguntas revelam o grau de apego, e apego não é sobre quantidade, é sobre atitude. Uma pessoa pode ter muito e ser desapegada, outra pode ter pouco e ser escrava do que tem. Aqui vai um exercício prático. Identifique uma coisa que você tem e não usa. Pode ser uma roupa, um objeto, um móvel. Doe para alguém que precisa e observe como você se sente, aliviado ou angustiado. Se você sente alívio, leveza, alegria ao doar, você está caminhando no desapego. Se você sente angústia, medo, apego, é sinal de que aquele objeto tem poder sobre você. E isso é um alerta espiritual. Passo número 2. Pratique a doação consciente. Inspirado em Chico, você não precisa doar tudo como ele doou, mas doe algo regularmente. Pode ser 5%, 10%, 15% da sua renda. O importante não é o valor absoluto, é o hábito do desapego. Chico dizia, abro aspas, dar com alegria, não com dor. Se você doa com dor, não está doando, está perdendo. A doação verdadeira é leve, é alegre, é libertadora. Fecho aspas. Escolha uma instituição de caridade confiável. Estabeleça uma doação mensal automática. E não pense mais nisso, deixe fluir. Esse dinheiro não é perda, é investimento espiritual. E lembre-se do que Emmanuel ensina, abro aspas, o que você doa com amor recebe de volta multiplicado em paz, em bênçãos, em evolução. Fecho aspas. Passo número 3. Invista em capital espiritual. Assim como investimos em poupança, em ações, em imóveis, invista também em capital espiritual. E o que é isso? Tempo dedicado ao serviço voluntário. Conhecimento adquirido para ensinar outros. Amor cultivado nos relacionamentos. Isso não se compra. Caridade praticada sem esperar retorno. Esses são investimentos que rendem juros eternos. São as únicas riquezas que você levará da terra quando partir. O carro vai ficar, a casa vai ficar, a conta bancária vai ficar. Mas quem você se tornou, o amor que doou, a caridade que praticou, isso vai com você. E aqui está a reflexão final que Chico nos deixa. O que você vai levar da terra quando partir? O que realmente importa no final não é o quanto você acumulou, é o quanto você amou. Não é o que você guardou, é o que você compartilhou. Não é o patrimônio que construiu, é o legado de amor que deixou. Então vamos recapitular as 3 verdades que descobrimos hoje. Primeira verdade: Chico Xavier recebeu uma fortuna potencial através dos direitos autorais de 412 livros e doou absolutamente tudo, 100%. Não ficou com 1 centavo sequer. Recusou casas, carros, presentes, viveu de salário modesto de funcionário público até o fim. Segunda verdade: a razão não foi obrigação, foi compreensão. Chico entendia que a riqueza é uma prova espiritual perigosa, que o conforto material adormece a vigilância espiritual, que o apego ao dinheiro fecha o coração para Deus. Ele escolheu viver em coerência, pregava desapego e viveu desapego. Terceira verdade: o verdadeiro tesouro não está no banco, está no coração. Chico não acumulou dinheiro, mas acumulou amor, gratidão, legado eterno, e esse capital espiritual é a única riqueza que realmente importa, a única que atravessa a morte. A herança de Chico é imensa. Ele morreu pobre em dinheiro, mas rico em amor, rico em gratidão de milhões, rico em legado que continua consolando até hoje. Deixou 412 livros que continuam sendo lidos, estudados, vividos. Deixou um exemplo de coerência que inspira gerações. Deixou a prova viva de que é possível viver o Evangelho na prática, não apenas na teoria. E aqui está a pergunta final para você que está assistindo. E você, o que está acumulando? No fim da sua vida, o que você quer que digam sobre você? Que tinha muito dinheiro ou que tinha muito amor?
que deixou herança financeira ou legado espiritual, que viveu para si ou viveu para servir. Emmanuel, em Vinha de Luz, capítulo 89, nos deixa esta mensagem final. Abro aspas. Acumula tesouros no céu, onde a ferrugem não consome, nem os ladrões roubam. Porque onde estiver teu tesouro, aí estará também teu coração. Fecho aspas. Chico Xavier recusou toda a riqueza material, não por desprezá-la, mas por ter encontrado algo infinitamente mais valioso: a liberdade de servir sem apegos, de amar sem condições, de viver sem medo de perder. Essa liberdade está disponível para você também. Não exige pobreza, exige apenas desapego, não exige renúncia total. Exige apenas bom uso, não exige martírio, exige apenas coerência. Que possamos, cada um à sua maneira, viver um pouco mais como Chico viveu. Leves de bagagem material, mas ricos de amor. Porque no final, só o amor fica, só o amor atravessa, só o amor vale a pena. Se esta mensagem tocou seu coração, eu te convido a 3 ações agora. Primeiro, aprofunde seu conhecimento. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, especialmente o capítulo 16 sobre não se pode servir a Deus e a Mamon. Leia o Livro dos Espíritos, questões 814 a 816 sobre a responsabilidade da riqueza. Leia Pão Nosso de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, capítulo 60 sobre o rico. E leia Nosso Lar de André Luiz para compreender a economia espiritual. Todas essas obras estão disponíveis gratuitamente no site da Federação Espírita Brasileira, www.febnet.org.br. Segundo, reflita e compartilhe. Deixe nos comentários qual sua maior dificuldade com desapego. O que você aprendeu com o exemplo de Chico? Compartilhe uma experiência de doação que te libertou. Vamos criar aqui um espaço de reflexão e crescimento conjunto. E aqui vai um desafio prático para esta semana. Identifique uma coisa que você tem e não usa. Doe para alguém que precisa. Observe como seu coração reage e volte aqui nos comentários para contar sua experiência. Terceiro, inscreva-se no canal Nosso Lar Digital. Ative o sininho de notificações para receber toda semana mensagens de luz, paz e aprendizado espiritual, sempre com fidelidade absoluta às obras de Chico Xavier e Allan Kardec. E se esta mensagem tocou você, compartilhe com alguém que precisa repensar sua relação com o dinheiro. Você pode ser um instrumento de transformação na vida de alguém. Obrigado por assistir até aqui. Sua presença mostra que você busca algo além do material, busca sentido, busca luz. E isso já é um grande tesouro. Que a paz de Chico Xavier e a luz dos espíritos superiores estejam com você, hoje e sempre. Até o próximo vídeo. Fique na luz. E lembre-se, você é mais rico do que imagina, porque tem a capacidade de amar. E isso ninguém pode tirar de você. Nunca.